ameaçar uma paralisação nacional durante o aumento dos custos do transporte, especialmente do diesel, do descumprimento no piso mínimo do frete do transporte rodoviário de cargas e da insatisfação com as medidas adotadas pelo governo. Confira os detalhes neste vídeo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Dá o like, é importante. Ainda não há uma data definida para a greve, mas lideranças da categoria afirmam que já houve deliberação favorável à paralisação. O momento agora é de articulação entre entidades regionais, cooperativas e transportadoras para alinhar uma possível data e garantir maior alcance nacional. O principal foco de insatisfação é o preço do diesel. Caminhoneiros argumentam que medidas anunciadas pelo governo para reduzir o valor do combustível acabaram neutralizadas por reajustes nas refinarias, o que manteve os custos elevados. A categoria também reclama da falta de garantias mais efetivas para evitar oscilações frequentes nos preços. Os profissionais também cobram pelo cumprimento do piso mínimo de frete previsto em lei desde 2018. É foda, né? Os caras ganham muito pouco, mano. Para enfrentar os perigos das rodovias brasileiras, né? Que nada funciona direito. Eles ganham muito pouco, cara. Isso fora os assaltos, né? Os caras sofrem, são mortos, né? Cara, ser caminhoneiro no Brasil, vou te falar, meu amigo. Pô, aqui na Europa eu fiz em 2016, né? Eu fiz o curso de caminhoneiro. É diferente do Brasil. O Brasil acho que você precisa só tirar a carteira lá, né? Carteira D, se eu não me engano. Aqui é CCE, né? Que é caminhão... C é caminhão, CE é caminhão articulado. E a carteira D aqui é só para ônibus. E aí eu fui fazer, né? Porque eu vi as propagandas, né? Que ganhavam até 20 mil euros por mês e tal. Cara, quando eu comecei a fazer o curso, né? A tirar a habilitação lá de caminhão e fazer os cursos, tem que passar nas provas, né? Você é reconhecido aqui no órgão que certifica as profissões, né? E... beleza. Aí quando você entrou, né, começou a entrar nesse mundo, né, cara? Aí comecei a ter contato com caminhoneiros e tal. E aí a maioria falava, cara, vou te falar, se você puder fazer outra coisa, faça, cara. Mas não se torne caminhoneiro não, cara. Você vai ganhar, você vai ficar fora de casa o ano todo, vai ganhar aí no máximo aí 1.500, 2.000 euros e qualidade de vida horrível. Assim, ou seja, os caras mesmo da vida real, né? Então, por isso que eu falo, se você tem alguma dúvida de alguma coisa, se você quer fazer uma... Cara, vai lá e pergunta o cara que tá na ativa. Você quer ser militar? Vai lá e pergunta o cara lá que tá na ativa. Você quer ser enfermeiro? Vai lá e pergunta a pessoa. E isso aqui na Europa, hein, cara? Que é tudo regularizado, as rodovias são bacanas, não tem assalto, não tem tapa na cara, não tem nada, né? Agora imagina no Brasil, cara. E eu desisti, cara, desisti. E na época eu fui, 2016, aí eu fui, resolvi voltar a trabalhar como personal trainer. Mas não dava não, cara. Eu vejo, quando eu trabalhei na segurança, né, em várias empresas, e aí você recebe, né, os carregamentos e tal, os caminhoneiros, e você vê que os caras estão sempre cansados, cara, com olheira, os caras dormem na estrada, não tem posto suficiente para os caras descansar. O percurso, se o cara vai fazer, sei lá, 2.000 quilômetros, ele tem que planejar tudinho aonde ele vai fazer as pausas e tal. É difícil, a vida é difícil, cara. Esse cara tinha que ganhar muito bem mesmo. Mas que, segundo eles, ainda não é devidamente fiscalizada. Na prática, muitos motoristas acabam aceitando valores abaixo do mínimo devido à pressão do mercado e à baixa oferta de cargas em alguns períodos. Outras reivindicações incluem medidas para reduzir custos operacionais, como mudanças no pedágio e maior controle sobre possíveis abusos nos preços dos combustíveis ao longo da cadeia de distribuição.
O cenário reacende um alerta e nos faz lembrar da greve de 2018, que fez o Brasil parar, provocando desabastecimentos de produtos, aumento de preços e prejuízos à economia, evidenciando uma forte dependência. Rapaz, não é fácil não. Mais notícias, vamos ver aqui. Destaques desta quarta-feira, daqui a pouco a decisão do Copom, redução dos juros aqui no país, mas a gente... E são notícias frescas, né? Essa daqui é de 3 horas atrás. Não sei, tá 6 horas. Começa falando sobre economia. Diante do aumento do preço do diesel, a gente destaca a expectativa para uma reunião entre caminhoneiros autônomos que ameaçam entrar em greve. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte e Logística vai esperar o resultado do encontro. Só depois será definido o apoio ou não a uma possível paralisação. Girando o nosso repórter Misael Mainetti, chegando com as últimas informações. Não é de hoje, né, Misael? Que a categoria está insatisfeita com as ações do governo. Bem-vindo, Misael. Boa noite para você. Oi, Thiago, muito boa noite para você, para todo mundo que acompanha o Jornal Jovem Pan. Não é de hoje, realmente a gente sabe que quando mexe no preço do combustível, mexe em muita coisa. Os representantes aí da categoria, da confederação que representa a categoria de motoristas e de profissionais que trabalham nessa área de logística, eles estão tratando o tema com muita cautela para ver se aderem ou não a essa paralisação e a esse tipo de manifestação. Passaram reunidos durante a tarde toda, justamente para ver essa situação e há essa expectativa de uma possível paralisação. Seria uma paralisação onde os motoristas, os caminhoneiros ficariam em casa ou eles ficariam parados em alguns postos. E a gente sabe que quando mexe no bolso, e a gente fala do posto de combustível, do bolso do consumidor, além disso, quando é no bolso da indústria e no bolso do caminhoneiro, tem uma diferença muito grande porque se altera o preço do diesel, isso vai chegar no produto final, ou seja, é uma cadeia e todo o consumidor, toda a indústria, ela é afetada com isso. Nós vamos ver a entrevista de Wallace Landim, que é líder dos caminhoneiros e fala sobre a expectativa dessa reunião. Acompanhe. Acabei de participar de uma reunião com as lideranças. A gente estava discutindo referente à questão da coletiva de imprensa que o ministro Renan Filho, o ministro do Transporte, fez hoje na parte da manhã. O que ficou decidido nessa reunião? Nós vamos aguardar ser publicado no Diário Oficial para saber de que forma eles vão fazer o travamento eletrônico, se é via MP ou como vai ser feito. Então, a partir de amanhã, a gente passa para vocês se atendeu o segmento ou não, mas estamos em estado de paralisação. Tá naquela história, né, cara, tá nas negociações, né? Não tem nada ainda fixo. Nada certo, nada com nada, né? Tá só ainda nas especulações. E temos aqui a caminhoneira mais famosa do Brasil, né? Vamos ver aqui o parecer dela, o que ela diz, né? É uma caminhoneira blogueira, acho que essa daqui ela ganha mais dinheiro, ganha mais dinheiro com o YouTube, né? Com blogs, do que mesmo transportando carga. Vamos ver. Sabe aí que está ocorrendo os possíveis boatos de mais uma greve dos caminhões, né? Dessa que deu de 2018, tá dando agora. E é o que diz as notícias. Você acessa a internet, é só esse tipo de notícia aqui que tá rolando, que vai ter paralisação hoje. Já vai começar a limpar Itajaí, alguns portos do Brasil dizem que vai parar também, porque o que acontece? O caminhoneiro sai e pega um frete. Tá o valor. No meio do caminho, o óleo sobe mais de 3, 4 vezes. Então o pessoal tá indignado, como que ele está pegando um frete, só que o valor não está acompanhando. A gente pega um frete aqui pelo... Porque o autônomo, né, ele pega o serviço, mas o gasto do combustível é com ele. Então, se ele pega o serviço lá por um determinado preço, né, pega o frete para ganhar determinado valor. Porra, e aí se toda vez que ele tiver que abastecer é um preço diferente, aí não vale a pena, né, não compensa, dependendo, né. A princípio não vale a pena. E se o cara trabalhar por uma empresa, transportando algum material, a empresa dá o dinheiro do abastecimento, né? Ela dá o dinheiro do abastecimento, só que é o dinheiro que ela faz o cálculo, ó. O diesel custa R$2, mas aí o cara tá lá, vai lá, aí quando o cara chega lá no Mato Grosso do Sul, o diesel não tá mais 2, tá 6. Aí é foda, né? E aí o cara o cara precisa dirigir, né? Ele vai acabar tirando do bolso dele. Até ele explicar pro patrão que o focinho de porco não é tomada, que ficou mais caro, e o patrão aceitar isso, né? Mesmo que leve nota e tal, já sabe, no Brasil, né? Já sabe como é que é, né? Os caras falam, meu irmão,
Você que pariu Matheus, que balance. É foda, mas é a verdade. O valor é igual você vender aqui um produto, quando você for entregar, você tá no prejuízo. É tipo assim, é complicado. Não gosto de greve porque é muito ruim pra quem tá na estrada, é horrível. Agora eu tô em casa, eu acabei de chegar de viagem, 60 dias no trecho, o último frete, o óleo subiu no caminho que já foi com esses negócios de guerra, né? Então o frete que eu peguei a 190 até subiu, agora é pra 260, mas é tudo pra cobrir o óleo, não é pra sobrar, é pra cobrir. E também se não tiver greve, eu acredito que, imagina, se o frete for subindo, um pacote de arroz, daqui a pouco vai estar R$200. Por quê? Vai ter que colocar esse preço em algum lugar. Ninguém vai trabalhar de graça pra entregar a mercadoria. Então tem que ter alguma coisa, né, pra não subir tanto nas prateleiras. Eu não vou participar, vou ficar em casa, porque, gente, eu tô cansada. Estava viajando 60 dias, então eu quero aproveitar e ficar de boa, né? Mas vou respeitar e deixar o caminhão parado enquanto tiver. Não vou andar, tanto que eu quero ir ficar umas 2 semanas em casa, sem fazer nada. Cansada que eu tô mesmo. A última greve que teve, de 2018, eu participei. Fiquei quase 22 dias lá parada, num monte de homem, só eu de mulher. Imagina, gente, imagina. Os caras bebiam e dormiam o dia. Tá, mas e aí? Você que escolheu essa porra, cara. Tá só eu de mulher. Pô, é foda, né, cara? Porra, tem... Cara, não é todas as mulheres, mas sempre tem sempre mulher que tem que se vitimizar. Você não escolheu ser caminhoneira? A profissão que é predominantemente masculina. Aí agora você tá lá, eu lá, no meio de tantos homens. E aí, qual o problema? Os caras são o quê? São assassinos, por acaso? Não, são caminhoneiros. Você que foi intrusa na profissão dos caras, porra. O que tem a ver? Tem sempre que jogar essa carta, né? A carta do vitimismo. Pra quê, cara? Pra quê? Tava indo muito bem o vídeo, tá? Porra, é foda, cara. Eu não bebia, eu ficava assim, eu tava noiada já, 22 dias parada dentro do caminhão. Vocês imaginam os pecados que eu não paguei lá naquele pátio de posto. A sorte que eu ainda consegui ficar no pátio de posto. Imagina que eu acordei de manhã, tava tudo parado, eu nem sabia de nada, assim que eu tava começando na estrada, eu nem entendia de greve, não entendia de nada. Meu Deus do céu, olha. É complicado, 20 e poucos dias. Você pega seu carro, fica uns 5 na beira da pista, olha se você vai gostar. Não vai. Então, ó, imagina os motoristas lá. Meu Deus, é muito ruim. Eu não gosto, mas infelizmente tem que fazer, né? Porque senão o Brasil vai virar uma loucura. Tudo vai ficar muito... O que eu vim fazer aqui hoje no caminhão, meus amores? Então, quem já sabe, já me acompanha. Tá bom, já foi o suficiente. É isso aí, senhores. É isso aí. É difícil, é complicado. Vamos ver aqui, ó. Tem essa notícia aqui, foi 5 horas atrás. Eu quero ver a mais recente. O Alô Juca. 11 horas. A bomba do combustível. Aqui devem explicar legal o porquê, né? Honorato, vou começar contigo, né? A gente olha aqui o cenário pensando aqui um pouco mais sobre petróleo, até mesmo esse exercício vem diante de toda a volatilidade lá fora, mas no Brasil a gente é um grande produtor de petróleo bruto, mas dependemos muito da importação do combustível refinado. Entenda um pouco da tua visão, se o nosso problema está na... É o que eu falei, cara, essa porra de depender da... Cara, isso aí o próximo governo, né, cara, ele deveria, primeira coisa é a segurança, né? Segurança, primeiro lugar. Os caras tinham que resolver o problema da segurança. E depois, cara, priorizar totalmente a estrutura de produção, cara. Fazer o Brasil, mesmo que custe caro, mesmo que não compensa, porque você vai agregar valor, entendeu? Você agrega valor. Então você deveria criar indústrias, né? E a indústria do combustível, né, de energia, é a mais necessária no mundo inteiro, cara. No Brasil inteiro. Então vamos criar refinaria, vamos criar, indústria para esse tipo de coisa. Ah, mas sai caro, foda-se. Isso é investimento no país, porra. Isso aí tinha que ser feito. E fora isso, cara, o Brasil vai estar sempre à mercê do julgamento, do preço internacional, cara. Não tem jeito. A política global ou na ausência de uma estratégia mais consistente ali de refino e até de segurança energética? Não, a geopolítica ela traz o impacto da conjuntura, mas o nosso problema é estratégico e de planejamento de médio. Desculpa, mas é realmente isso aí. O Brasil tem as maiores reservas de petróleo. Não, mas ele está dependente ele está à mercê da guerra do Irã, porque o produto final do petróleo vem de lá. E não tá passando nada lá. Puta, você tem o ouro embaixo da terra, mas tá passando fome. Não tem comida na mesa.
foda, né? Longo prazo, né? Quando a gente fala em refino, nós produzimos hoje, conseguimos exportar petróleo, nosso petróleo é leve, né? O que significa que um petróleo leve, ele gera menos diesel, e aí o diesel é que é o nosso problema, porque a gente precisa de 20 a 30% de importação de diesel para poder cobrir um país que funciona basicamente na linha das rodovias, né? Só que quando a gente trabalha em termos de ter que reorganizar essa matriz energética de produção, especialmente a parte de refino, a gente precisaria de investimento de refinarias ou de renovação, né, dessas refinarias que a gente tem, para que pudesse aproveitar melhor o petróleo que a gente tem, né, o que é produzido basicamente do pré-sal. Então é uma questão de planejamento de longo prazo, que é aí que a gente bate no problema tradicional do Brasil. Qualquer coisa que precisa de médio e longo prazo, planejamento e investimento, a gente fica pelo caminho. E a gente já teve exemplos recentes de refinarias que foram feitas aí com bons planejamentos. Você já tem atraso de 1, 2, 3 anos, você imagina quando envolve corrupção, dificuldade de implementação, regulação ambiental. Então, com certeza, o geopolítico liga o alerta, mas o nosso estratégico de execução é terrível. Você puxa um ponto interessante, Daúde, até tentando trazer aqui um pouco mais da questão política, né? Porque ele falou ali, já tentamos, lembro de Passadina, enfim, né? De algumas bandeiras, inclusive do próprio governo petista, em relação a essa possibilidade até de refino. E o Lula volta agora a levantar essa bandeira, até uma bandeira política mesmo, em relação à Petrobras, sobre o combustível é nosso, precisamos voltar a distribuir este combustível. E a Petrobras, ela sempre foi, acho que, um símbolo, né, de soberania e também usada como este instrumento de política. Hoje, eu queria entender um pouco da tua leitura, né? Essa bandeira, ela ainda funciona politicamente ou o voto está muito mais relacionado ao preço na bomba do que a narrativa? Do que a narrativa. Acho que o último investimento, né, que o Brasil fez no aspecto da energia foi a Dilma, né, que ela comprou aquela refinaria lá de Pasadena, nos Estados Unidos, aquela refinaria toda enferrujada, que não deu em nada, gastou milhões e, por fim, né, teve que vender ela por trocados, por centavos, né? Cara, é foda, meu irmão. Esse país aí não tem jeito não, cara. Isso aí mesmo é só com a mão de ferro de Saruman. País como o Brasil, cara, nunca vai funcionar com democracia. Infelizmente é assim, cara. Nunca. Vai ter que entrar alguém com mão de ferro, vai ter que lascar o chicote bonito, né? Botar o pau na mesa, entendeu? E aí sim, aí resolve. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer, né? Bom, o caso da Petrobras e o governo é um caso bem interessante. Eu vou aqui abordar alguns aspectos para que a gente possa entender o que está por trás disso. Eu vou começar dizendo que a Petrobras é um agente arrecadador do governo. E isso interessa para o governo. Essa questão do combustível é uma sazonalidade. Ora acontece e depois a coisa cai no normal. Bom, hoje a Petrobras, como você estava falando, no final de 2025, ela chegou a tirar 4 milhões de barris de petróleo por dia, mas a média daria aí 3,5, 3,600. Desses barris de petróleo, ela refina 2, porque não tem refinaria, não tem infraestrutura. Porque o dinheiro que o governo tira da Petrobras, né, como acionista, ele gasta com despesas fixas, eles não têm onde investir esse dinheiro. Aí a Petrobras exporta. Para você tirar um barril de petróleo do pré-sal, olha só, você tem um custo de 6 a 7 dólares, custo de extrair. Agora, quando você coloca outras despesas de investimento, a questão dos royalties, essas coisas todas, ele chega a 30. Então, quando você exporta, você tem um lucro absurdo. Veja o lucro da Petrobras, que chegou a 110 bilhões. Então, isso que interessa para o governo. Porque com esse lucro, ele consegue mais ou menos recursos para equilibrar suas contas. Então, a política, e o que o Lula faz, é um discurso vazio, porque quando ele fala assim, a Petrobras ela tem que distribuir mais o dinheiro, tem que usar menos o lucro para poder ter a gasolina, o diesel mais barato, podia fazer uma equalização, você cria um fundo, tudo isso é conversa. Tanto que quando eles mexeram na isenção e deram abono, a primeira coisa que o Haddad falou, acho que você percebeu, não, nós não vamos mexer na Petrobras. Por quê? Porque a Petrobras, se ele faz qualquer movimento, você abre a porta do inferno no sistema financeiro. Então eu vejo essa questão do petróleo, o Lula vai tentar fazer o diabo aí para segurar. Mas se essa situação do Oriente Médio se agravar, ele pode avançar de uma forma errada e aí vai complicar tudo. Não sei se eu fui claro. Sim, com certeza. Perfeito. Ô, Alex, e... Que aula, hein, cara? Que aula. Então quer dizer que a Petrobras, para tirar lá do pré-sal um barril de petróleo, ela gasta 7 euros
com o investimento total chegam a gastar 30, mas compensa. Compensa. Porque ela fatura bilhões de reais e esse dinheiro vai diretamente para o governo brasileiro. Tá vendo aí porque as coisas são assim? Meus amigos, obrigado por assistir esse vídeo. Eu fiz esse vídeo aqui porque foi a primeira coisa que eu acordei 4 da manhã, né? Falei, vou tentar dormir, não vou tentar dormir. Falei, quer saber? Vou ver o que está acontecendo no planeta. Aí dei de cara com as notícias da greve dos caminhoneiros, né? E falei, então, por que não? Vou fazer um vídeo, vamos analisar isso juntos, né? E aí, quando vocês acordarem aí, já vão ver o meu vídeo aí, já com um pouquinho de informação sobre o que está acontecendo aí no Brasil e no mundo. Então, se inscreva, compartilha, obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, tenham um bom dia e cuidado, não se precipitem, né? Se você tiver que gastar, abastecer o carro e tal, espera, se der para esperar, espera, entendeu? Não se precipitem, esperem, não vai, porque agora só tá só essa coisa, né? Vão fazer greve ou não, tá esse alvoroço, né? Não tem nada certo ainda. Então, não tomem decisões precipitadas na incerteza, entendeu? Observem, mantenham a calma. Eu sei que é tudo muito difícil, mas é isso aí. Um abraço, se inscreva, dá o like e até o próximo vídeo. Valeu!